Hoje veremos algo diferente do usual no canal. São os aviões mais estranhos que conheço. Desde designs extravagantes até tecnologia experimental, esses aviões se destacam por sua aparência ou funcionamento. Consegui fazer uma lista muito longa com aeronaves das mais estranhas que conheço, mas aqui trago apenas 30 para continuar nos surpreendendo com o fascinante mundo da aviação. E vamos começar a lista com um realmente raro. O Proteus realmente foge do que é o design de aeronaves convencionais. É um avião de grande altitude e longa resistência, com asas em tandem, projetado pelo famoso designer Burt Rutan para investigar o uso de aviões de telecomunicações em grande altitude. Possui um design extremamente eficiente e conseguiu orbitar um ponto a mais de 19.800 metros, por mais de 18 horas. Voou pela primeira vez em 1998 e atualmente o único avião construído é propriedade da Northrop Grumman. Os alemães da Segunda Guerra Mundial têm designs realmente surpreendentes, como o Lippisch P-13, um projeto de interceptor com ala em delta e impulsionado por um stator-reator projetado pelo engenheiro aeronáutico Alexander Lippisch para a Luftwaffe alemã, no final de 1944, durante o final da Segunda Guerra Mundial. Fazia parte do conjunto de armas revolucionárias anunciadas como milagrosas ou as Wunderwaffe, com o objetivo de mudar o curso e terminar a guerra. Mas a guerra terminou antes que pudesse sequer voar, embora o engenheiro Lippisch continuasse trabalhando com o fabricante de aeronaves americano Convair, onde desenvolveu e testou o Convair XF-92, que voou em 1948, e também foi originalmente concebido como um interceptor, embora finalmente tenha sido usado como banco de testes do conceito de asas em delta. Este protótipo ajudou a Convair a empregar o design de asa em delta em vários modelos posteriores como o F-100 e 2 Delta Dagger, o F-100 e 6 Delta Dart ou o B-58 Hustler. E de todos esses aviões já temos um vídeo na seção Aeropedia. O Stratolaunch é um avião construído para transportar foguetes de lançamento aéreo para a órbita. Voou pela primeira vez no dia 13 de abril de 2019, pouco depois da morte do fundador Paul Allen. O avião apresentava um design de fuselagem dupla e a maior envergadura de asa da história da aeronáutica. Está projetado para transportar uma carga útil de 250 toneladas. Até abril de 2023, o Stratolaunch voou apenas 10 vezes, incluindo 3 com um avião de testes hipersônico. O Convair XF-1 Pogo foi um avião experimental de decolagem e aterrissagem vertical ou de decolagem e aterrissagem vertical, desenvolvido durante os primeiros anos da Guerra Fria. Estava destinado a ser um avião de combate de alto desempenho capaz de operar a partir de pequenos navios de guerra. Tinha um design único de asas delta e hélices contrarrotativas de 3 pás impulsionadas por um motor turbohélice. Os voos de teste começaram em 1954 e foi observado que pousar era extremamente difícil, onde o piloto tinha que olhar por cima do ombro enquanto manuseava cuidadosamente a alavanca de gases para manobrar. Todo o projeto terminou em 1955 por ser pouco prático. Um projeto raríssimo foi o Abrocar, uma aeronave canadense de decolagem e aterrissagem vertical, desenvolvida pela Abro Canadá durante a Guerra Fria. Pretendia aproveitar o efeito Coanda para fornecer a sustentação e o impulso de um único turborotor, expelindo os gases de escape pela borda da aeronave em forma de disco. Nos testes de voo, o Abrocar demonstrou não ter resolvido os problemas de impulso e estabilidade que o limitavam a um envelope de voo degradado de baixo desempenho. O projeto foi cancelado em setembro de 1961 após a fabricação de apenas 2 protótipos. Criado pelo italiano Gianni Caprioni, foi um protótipo para 100 passageiros, propulsionado por 8 motores e contava com um total de 9 asas. Apenas um exemplar voou pela primeira vez em 1921. 2 dias depois, em 4 de março, o avião colidiu com a superfície da água. O CA-60 sofreu severos danos estruturais, mas recebeu ainda mais quando foi rebocado para a costa. Quiseram reconstruí-lo, mas o custo era muito alto e nunca mais voltou a voar. Outro design de hidroavião, mas totalmente distinto, era o CIDAR, um avião de combate americano que usava hidroesquis durante a decolagem e o pouso na água.
é o único hidroavião que superou a velocidade do som. Foram construídos 5 protótipos, mas nunca entrou em produção em série. Foi criado na década de 50 para superar os problemas que os aviões supersônicos apresentavam ao decolar e pousar em porta-aviões. Gostaria de fazer um vídeo deste avião para a seção Aeropedia. Deixem nos comentários se virem outras máquinas que gostariam de ver na seção Aeropedia. Um design extravagante que foi desenvolvido pouco antes da Segunda Guerra Mundial era o Blunt Boss 141, hidroaviões. Apresentou o projeto 141, cujo design era uma prioridade. Blunt Boss, mais famosos por seus hidroaviões, apresentou o projeto 141, cujo design era claramente muito estranho devido à sua assimetria. Apesar do design, este avião demonstrou ter muito boas características de voo, e após os refinamentos, a Luftwaffe encomendou 500 unidades. No entanto, a Segunda Guerra Mundial obrigou a mudar o rumo. Com apenas 28 unidades construídas, o projeto foi cancelado em favor do bimotor Focke-Wulf FW-189. E todos esses 28 aviões foram destruídos durante o conflito. O BAT-173 se origina a partir da teoria do engenheiro Charles Zimmermann, nos anos 40, de que os aviões com asas circulares poderiam voar a velocidades muito baixas. O projeto chamou a atenção da Marinha dos Estados Unidos, que buscava aviões que pudessem decolar e aterrissar no curto espaço dos porta-aviões. Desta aeronave já temos um vídeo no canal, deixo para vocês nos cards. As lições aprendidas com o 173 deram origem ao XF-5U muito mais potente e refinado. Ainda assim, os dois aviões não saíram da fase de protótipos. No final dos anos 30 e início dos 40, a indústria de aviação soviética havia desenvolvido e testado diversos conceitos de design de aviões, alguns bastante peculiares. Viktor Belyaev, um engenheiro russo, era defensor dos designs de aviões sem cauda, mas também testava as chamadas asas de morcego, que ele dizia oferecer um melhor desempenho devido à sua menor resistência e maior estabilidade. Daí surgiram designs como o do DP-2, um planador que foi evoluindo até o DBLK, do qual foi construído apenas um protótipo que voou em 1940. E como os alemães não paravam de criar designs extravagantes testando conceitos na Segunda Guerra, outra amostra disso era o Natter, um interceptor alemão de defesa pontual propulsionado por foguetes. A função principal do piloto era apontar o avião para um bombardeiro-alvo e disparar seu armamento de foguetes. O piloto e a fuselagem que continha o motor do foguete aterrissariam usando um paraquedas separado, enquanto a seção do nariz era descartável. O primeiro e único voo tripulado de decolagem vertical foi em 1º de março de 1945 e terminou em tragédia, e as 36 unidades construídas não foram usadas depois. Esta estranha aeronave foi projetada para um programa de testes da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço realizado entre 79 e 82 no Centro de Pesquisa de Voo Dryden, para demonstrar com sucesso que uma asa de avião poderia girar obliquamente de 0 a 60 graus durante o voo e ser eficaz. O avião voou 79 vezes durante o programa de pesquisa, que avaliou o conceito básico de asa pivotante e coletou informações sobre qualidades de manuseio e aerodinâmica a diversas velocidades e graus de pivô. O design francês do coleóptero foi um design de decolagem e aterrissagem vertical, da empresa francesa Snegma e fabricado pela Nord Aviation. Era um avião monoposto com uma asa anular incomum e voou pela primeira vez em 1959. O único protótipo foi destruído em seu 9º voo e nunca conseguiram financiamento para construir um segundo protótipo. O Stipa Caprioni foi um design experimental italiano de 1932, criado pelo engenheiro aeronáutico Luigi Stipa e construído pela empresa Caprioni. A fuselagem anular abriga o motor, onde o fluxo da hélice penetrava. Isso supunha que teria melhor desempenho do que os aviões convencionais, mas não foi assim e o projeto foi cancelado. Todos os pilotos que o testaram concordaram em indicar que o avião era extremamente estável em voo, a ponto de ser difícil fazê-lo mudar de trajetória. O Dynavert era um monoplano de asa basculante, também para decolagem e aterrissagem vertical, projetado e fabricado pela Canadair entre 64 e 72. Apenas 4 desses aviões experimentais foram construídos, e 3 entraram em voo.
Apesar de o CL-84 ter tido sucesso nas provas experimentais e operacionais, nenhum dos possíveis clientes fez qualquer pedido. O McDonnell XF-85 Goblin é um protótipo de avião de combate americano concebido durante a Segunda Guerra Mundial pela McDonnell Aircraft, mas voou apenas em 1948. Estava destinado a ser implantado a partir do compartimento de bombas de um bombardeiro B-36 como um caça-parasita para defender os bombardeiros de aviões interceptadores hostis. Apenas 2 protótipos foram construídos antes da Força Aérea, ou Força Aérea dos Estados Unidos, encerrar o programa. Quando a Marinha dos Estados Unidos tentou combinar a velocidade de Mach 2 e o armamento de um F-4 Phantom com a decolagem vertical, eles criaram o Rockwell XFV-12. Infelizmente nunca conseguiu demonstrar uma decolagem vertical e sua inabilidade de atender aos requisitos de desempenho encerrou o programa em 1981. A fabricante de aviões da Alemanha Ocidental, Dornier, não perdeu a criatividade para aviões estranhos como visto no Dornier do 31, um avião com decolagem e aterrissagem vertical que voou pela primeira vez em 1967. Foram construídos e utilizados para testes um total de 3 aviões, 2 com capacidades de voo e 1 para testes estáticos. Quando perceberam o alto custo e as dificuldades técnicas e logísticas de operar um avião deste tipo, a Força Aérea Alemã optou por suspender os testes com aviões de decolagem e aterrissagem vertical. O Bertini Berriep 14 era um estranho híbrido de avião e ecranoplano, projetado para aproveitar o efeito solo como um ecranoplano e voar a poucos metros do chão, ou melhor, do mar, mas ao mesmo tempo estava equipado com asas de 30 metros de envergadura, que lhe permitiriam alcançar uma altitude de 33 mil pés. Foram criados apenas 2 protótipos que voaram pela primeira vez em 1972. O Convair NB-26H não parece muito estranho. Ele é projetado para voar com propulsão nuclear, mas este é o único protótipo que voou em 1955. Ele carregava um voo com propulsão nuclear, mas este é o único protótipo que voou em 1955. Carregava um reator nuclear para testar sua proteção contra a radiação para a tripulação, mas neste caso não era usado para propulsionar o avião. Era apenas para mostrar a viabilidade de um futuro bombardeiro de propulsão nuclear. O Griffon era um caça projetado e construído em meados da década de 50 pelo fabricante francês Nord Aviation. Foi parte de programas que visavam desenvolver um caça de alta velocidade para a Força Aérea Francesa. Apresentava uma fuselagem tubular de grande tamanho que suportava as asas em delta, a empennagem com o leme e a fuselagem dianteira que se estendia para a frente sobre uma entrada de ar de um stator-reator. Nos esforços para criar o menor avião do mundo, vou destacar 2 designs. O Sky Baby, projetado por Ray Teets e construído por Robert Start em 1952, e o Bumblebee Sequoia, outro avião experimental do mesmo construtor, mas ainda menor, que voou em 1988. Esta configuração é chamada sesquiplano e tinha propulsão a jato. Foi projetado e fabricado pela empresa aeronáutica polonesa Państwowe Zakłady Lotnicze Mielec para a aviação agrícola. Foi chamado de Belfegor, que era um demônio barulhento. Em 20 de maio de 1973, realizou seu voo inaugural. Capacidade para 3 tripulantes. Parte das asas inferiores e os tanques de produtos químicos eram compostos de materiais para evitar a corrosão. As asas superiores e inferiores conectavam-se por 2 colunas que abrigavam os tanques químicos. Foi descrito como o biplano mais pesado já produzido. Sua produção terminou em 81, sendo uma aeronave muito cara e com um desempenho deficiente. Ensinado por Northrop, o XP-56 era quase uma asa voadora, com uma fuselagem curta que abrigava um motor radial e a cabine. O primeiro protótipo decolou pela primeira vez em 43. Durante as avaliações, a aeronave apresentou sérios problemas de instabilidade, especialmente no movimento de guinada. Menos de um mês depois, o primeiro XP-56 foi destruído em um acidente na decolagem. Após a construção de um segundo protótipo, a Força Aérea dos Estados Unidos cancelou o projeto, pois tinha um desempenho ruim e a era dos aviões a jato estava chegando.
Este foi outro avião francês do início da década de 30, exibido no Salão da Aeronáutica de Paris de 1930. Tinha capacidade para 12 passageiros em fuselagens gêmeas separadas entre si. Essas cápsulas compartilhavam uma cauda e uma asa alta. A seção central da asa se uniu às cápsulas do... E também carregava uma gôndola que continha um motor em cada extremidade e o compartimento da tripulação no meio. Em 31 voou com características aeronáuticas muito pobres. Tentativas foram feitas para melhorá-lo até 33, mas não conseguiu a certificação e o único protótipo foi descartado no ano seguinte. O Optica era um avião leve britânico, projetado para trabalhos de observação em baixa velocidade, fabricado pela empresa britânica Adelaide, com uma cabine frontal totalmente envidraçada que proporcionava uma grande visão para o piloto e 2 passageiros. Conta com um motor Lycoming localizado atrás da cabine e que aciona um ventilador com dutos de passagem fixa. Seu primeiro voo foi realizado em 14 de dezembro de 79 e existe um total de 22 unidades construídas. A configuração de asas circulares em formato de guarda-chuva do Nemeth Parasol é rara de se ver. Foi projetado por Steven Nemeth de Dayton, Ohio, e realizou seu primeiro voo em 34. O objetivo era ter um avião que pudesse ser guardado em uma garagem grande, em vez de um hangar, e que fosse fácil de voar. Somente um protótipo foi construído. O Westland P-12 Wendover foi um protótipo de avião desenvolvido pelos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. O avião foi um desenvolvimento do Westland Lysander, um cavalo de batalha da Força Aérea Real aerolento, sendo facilmente detectado por caças inimigos. A taxa de perda desses aviões foi elevada. Em 2 meses, 118 dos 175 desdobrados foram perdidos. Por isso, tentou-se melhorar com o Wendover, com a parte traseira muito modificada para se defender dos caças inimigos. O Ascender, um protótipo de avião de combate americano da década de 40, construído por Curtiss Wright com um design incomum, tinha uma configuração canard, um motor montado na parte traseira, asas em flecha e 2 caudas verticais. Foi também o primeiro caça da Curtiss com trem de pouso triciclo. Foram feitos 3 protótipos, mas o programa foi cancelado porque havia aviões convencionais que desempenhavam melhor sua função. Ao final deste vídeo, gostaria que comentassem quais aeronaves gostariam de ver na Aeropedia para que possamos explorá-las mais a fundo, pois há aviões muito raros que não entraram na lista e certamente existem muitos outros. Até uma nova entrega de Mundo da Aviação.